Gostaria de me apresentar, meu nome é Analice Parente, eu sou professora adjunta de pediatria da Unirio e hoje vamos conversar sobre dengue. Eu considero dengue um assunto de suma importância, talvez por eu ter vivenciado como plantonista da emergência a epidemia de 2002, onde vi crianças chegarem em estágio bastante avançado de doença. Mas não sou eu só que valorizo essa patologia. O próprio Ministério da Saúde, em 2011, preocupado com a criança, então lança um manual visando basicamente o diagnóstico e o manuseio da doença em relação à população pediátrica. É um manual que é de fácil acesso e que deve ser lido então por todos os profissionais da área da saúde. Além disso, recentemente foi lançada uma campanha grande, 10 minutos contra a dengue, e justamente também na forma de panfletos, trazendo todas as orientações frente a uma criança com suspeita com dengue, como devemos atuar. Como é que a gente vê essa distribuição, então, do vetor nas Américas? Repara que em 1930, na época da década de 30, ele era bem distribuído. Depois houve uma diminuição por volta da década de 70 e voltando então de forma avassaladora, principalmente no nosso país, a partir dessa década, do final da década de 90. Isso é claro que acaba trazendo repercussões e nós começamos então a ver formas graves de dengue a partir do momento em que o vetor estava mais presente. Repara só então o nosso país, como é que foi grandemente atingido por esse aumento do vetor. E fazendo um retrospecto da dengue no Brasil. Nas últimas décadas, preocupávamos com adultos jovens com uma letalidade baixa. Já a partir da década de 90, com o surgimento então do dengue tipo 2, nós começamos a ver mais casos graves e também febre hemorrágica de dengue. Em 2002, com a chegada do tipo 3, já vimos acometimento de crianças, mas ainda com quadros leves, que começam a aumentar de gravidade a partir de 2003, principalmente numa faixa de menor de 15 anos. E em 2006, então, com esse predomínio mesmo do tipo 3, aumentou ainda mais o número de casos graves na faixa etária pediátrica. Como é que pode se apresentar a dengue na criança? Desde uma forma assintomática, que pode ser facilmente confundido com qualquer outro quadro e até com pouquíssimos sintomas pode passar despercebido, como uma febre inespecífica viral, uma leve confusão com outras viroses comuns que acometem a nossa população pediátrica, a dengue clássica, que nós vamos descrever, e os quadros de maior gravidade, com que nós nos preocupamos mais, a febre hemorrágica do dengue e a síndrome de choque do dengue. Sintomas. Quais são os sintomas inespecíficos? Mal-estar, adinamia, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreias e fezes amolecidas. Reparem que são sintomas que vemos frequentemente em doenças febris agudas da infância. Nos menores de 2 anos, principalmente menores de 6 meses, cefaleia, dor retroorbitária, mialgias e artralgias, na verdade podem se manifestar apenas na forma de choro, adinamia, irritabilidade, então na verdade se confundindo ainda mais com outros quadros infecciosos febris próprios dessa faixa. Hemorragia conjuntival pode estar presente, chegando a ser mesmo quadros bastante importantes. Na criança, o quadro grave, ele costuma ser identificado como logo uma manifestação clínica. Por quê? Porque esse agravamento, em geral, ele é súbito, diferente do que ocorre no adulto, que ele é gradual, em que os sinais de alarme de gravidade são mais facilmente detectados. A criança, na verdade, ela às vezes desenvolve a forma clássica e no período, então, que ela apresenta a defervescência, a gente vai ver justamente lá para o 5º, 6º dia,
Aí que nós temos que nos preocupar que subitamente essa criança pode agravar e demandar, inclusive, uma internação e cuidados imediatos. O exantema, né, o racha, as manchas, quando presentes, normalmente uma forma maculopapular e pode se apresentar com ou sem prurido. Aqui, por exemplo, a gente vê uma forma, né, de um racha bem importante, em que a mãe costuma dizer que a pele está toda avermelhada, mas na verdade é a confluência dessas pequenas máculas que dá esse aspecto então avermelhado na pele. Então, como eu já tinha comentado, entre o terceiro e o sétimo, alargando um pouquinho esse espaço, né, ocorre a defervescência. E aí é que nós temos que estar muito atentos a essa criança. Por quê? Porque nessa fase podem surgir sinais e sintomas como vômitos importantes, dor abdominal intensa, hepatomegalia dolorosa, desconforto respiratório, distúrbios, né, de sono, irritabilidade, hipotermia, chegando até a apresentar derrames cavitários. Esses sinais e sintomas, o que eles nos alertam? Alertam para a possibilidade justamente de um extravasamento plasmático e que essa criança esteja evoluindo para formas graves, tanto a febre hemorrágica do dengue como a síndrome de choque de dengue. E esses sinais, em geral, que nos anunciam essa iminência de choque, são chamados sinais de alarme. Então eu vou me ater que é muito importante que qualquer profissional da área de saúde conheça quais são os sinais de alarme. Tem uma dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia. A criança fica em pé e é forçada mesmo a sentar-se novamente ou até desmaia mesmo. Sonolência ou irritabilidade, hepatomegalia dolorosa, então ela refere dor realmente na região justamente do fígado. Hemorragia importante, hematêmese e melena, então é a mãe que fala que a criança está vomitando sangue. Diminuição da diurese, aqui a gente já está pensando numa evolução realmente para choque. Desconforto respiratório, aumento repentino do hematócrito, por isso que nós temos que nos sempre preocupar justamente com essa dosagem e acompanhamento desse hematócrito, com essa aferição da pressão arterial. Então são os mecanismos básicos que nós temos para ver como essa criança então está evoluindo. Queda abrupta de plaquetas, é claro que a gente faz esse acompanhamento pelo hemograma e sempre perguntar por sangramento, que às vezes uma gengivorragia pode passar totalmente despercebida pelos responsáveis. E quando você já tem sinais de choque, hipotensão, APA convergente, o que significa isso? Que normalmente você tem uma diferença muito pequena entre a APA sistólica e a APA diastólica, sinais evidentes de choque, pulso fino, rápido e um enchimento capilar lentificado. E como é que você considera o que é uma síndrome de extravasamento vascular, na verdade? É quando você já tem uma resposta tão importante, né, normalmente de cunho imunológico, por parte desse paciente, que você leva a uma perda de plasma mesmo já para interstício. Então, aí, como é que você vai caracterizar? Hemoconcentração, lembra? Hematócrito elevado. Hipoalbuminemia, quando for possível dosar essa albumina, então nós vamos ver uma queda dessa albumina. E sempre estar atento à presença de derrames clavitários, seja na forma de derrame pleural, seja na forma de ascite. Então, tem que estar sempre atento, principalmente até a alterações súbitas de peso da criança, que na verdade podem estar traduzindo a presença de derrames. E o que consideramos formas graves, né? Quando você tem algum quadro de disfunção cardiovascular, de disfunção respiratória, chegando mesmo a um quadro de insuficiência respiratória. Quando o paciente evolui para um quadro de insuficiência hepática, é comum a gente ver até sinais de hepatite, mas quando já evolui para um quadro até de discrasia sanguínea com sangramentos importantes. Quando essa disfunção hematológica pode levar até a uma coagulação intravascular disseminada, que confunde muito com o quadro, por exemplo, de uma septicemia. Quando você tem uma disfunção do sistema nervoso central,
que você pode ter inclusive quadros graves de demência, amnésia, sinais meníngeos. Então, para a gente estar atento, como dengue é uma doença que tem que se estar atento, porque pode fazer esse comprometimento, as formas graves podem realmente evoluir para comprometimento de vários sistemas, e disfunção renal, que é menos comum, mas cursa com pior prognóstico. Então, acompanhar a diurese desse paciente é sempre extremamente importante. E o que a gente considera caso suspeito, né? Se está atendendo um paciente, como é que você vai considerar que se possa ser um caso de dengue? Se o paciente, essa definição é clássica e é utilizada em todos os manuais. Doença febril aguda, com duração máxima de 7 dias, lembra que a efervescência ocorre entre o 3º e o 7º dia? Acompanhada de pelo menos 2 dos sinais ou sintomas como cefaleia, dor retroorbitária, mialgia. Essa mialgia às vezes chega a ser tão incapacitante que o paciente não consegue deambular adequadamente, tem que ser realmente carregado pelos seus responsáveis, artralgia, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias. Então, para suspeitar, não é necessário que exista a presença já de um quadro de hemorragia. Claro que a gente avalia essa história epidemiológica positiva, né, como ter estado, por exemplo, nos últimos 15 dias em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de dengue. Lembrar que no Brasil poucas áreas estão isentas dessa classificação, e isso aqui é importante: suspeitou, tem que notificar a vigilância epidemiológica. E como é que então a gente classifica o risco de acordo com esses sinais e sintomas? Em 4 grupos. O grupo azul, então, ou chamado de grupo A, o paciente vai ser atendido de acordo com o horário de chegada dele no pronto atendimento. No grupo B, que é o grupo verde, já é um grupo mais prioritário, mas não é urgente. O grupo C e D já tem grande diferença, porque no grupo C, que é o grupo amarelo, existe uma urgência e o paciente deve ser atendido o mais breve possível. E o grupo D, então, vermelho, é uma emergência e o paciente necessita, então, ter esse atendimento imediato. Então, como é que a gente faz esse fluxograma para essa classificação de risco? Qual é o paciente que vai ser incluído no grupo A? É aquele paciente que não está sangrando, nem tem sinais de alarme. Ele pode ser atendido, por exemplo, numa unidade de atenção primária em saúde. E no grupo B? É o paciente que já apresenta algum sinal de sangramento, que muitas vezes tem que ser perguntado ao responsável, porque às vezes ele não informa espontaneamente. Esse paciente, idealmente, já tem que ser referido para uma unidade de atenção secundária em saúde com suporte para observação. É aquele paciente que nós vamos ter mais cuidado em liberá-lo para casa. O grupo C já tem sinais de alarme. Lembra que é por isso a importância do conhecimento prévio e um conhecimento muito adequado dos sinais de alarme. Por quê? Esse paciente ele precisa ser atendido numa unidade de atenção terciária com leitos de internação. É claro que um paciente que apresenta aqueles sinais de alarme, ele vai ter que ficar sob observação. E o grupo D, que já apresenta sinais de choque, ele tem que ser atendido em unidade já com leitos de UTI. É um paciente que pode evoluir muito rapidamente para um quadro de grande gravidade. Vamos tentar agora exemplificar. Um pré-escolar de 3 anos é trazido ao pronto-socorro com história de febre alta, cefaleia, calafrios, mialgia, artralgia há 4 dias. Então, ele tem febre com menos de 7 dias de duração e apresenta cefaleia, mialgia, artralgia. 2 pelo menos, mais até do que aqueles critérios necessários para a suspeita de dengue. No dia do atendimento, ele começa a apresentar vômitos e gengivorragia. Então, esse paciente já começa a ter sinais de sangramento.
Ao exame ainda se mantém normotenso, às vezes esse sangramento, principalmente gengivorragia, é de pequena monta, pode ainda não estar manifestado por hipotensão. Ele se apresenta levemente desidratado, não tem hepatomegalia, está bem perfundido e não tem nenhuma outra alteração. Então, se esse paciente fosse classificado no grupo A, por exemplo, ele tivesse uma prova do laço negativa e a ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas, que não é o nosso relato prévio, nós o que faríamos? O isolamento viral ou a sorologia, ela é orientada de acordo com a situação epidemiológica. Às vezes pode ficar um pouco confusa essa compreensão, mas imagine-se numa epidemia de dengue. Se o paciente não tem sinais de alarme, não tem sinais de sangramento, mas existe uma suspeição, na verdade o mais importante é o suporte, mais do que um diagnóstico mais preciso, que nós vamos ter que reservar para pacientes realmente que esse diagnóstico vai ter que ser feito com diagnóstico diferencial de outras doenças de maior gravidade. Então, o raciocínio funciona dessa forma. O hemograma, ele é obrigatório para crianças menores de 5 anos. Por quê? Por aquilo que a gente já comentou. Nessa faixa etária, fica às vezes difícil avaliar a informação somente do paciente. E também para pacientes com outras comorbidades, e aí tem várias delas, e gestantes menores de 15 anos. Isso aqui é um exemplo, né? A prova do laço, na verdade, ela é feita pressionando-se, insuflando-se o manguito até a pressão arterial média, que é a diferença justamente entre a pressão sistólica e a diastólica, dividida por 2, 5 minutos no adulto, 3 minutos na criança, e depois estabelece-se a área onde tem o maior número de plaquetas, faz-se um quadrado com 2,5 centímetros de cada lado e faz então a contagem de plaquetas. Considera-se positivo para crianças acima de 10, adultos acima de 20. Então, qual seria a conduta no grupo A, no grupo azul? Hidratar esse paciente, então orientar essa hidratação, antitérmicos, analgésicos, antieméticos, antipruriginosos, na medida que forem necessários. E mais importante, todo paciente deve receber o seu cartão de acompanhamento de paciente com suspeita de dengue. Militando o tempo todo na área da pediatria, posso informar que os pacientes realmente recebem esse cartão. As mães são orientadas a valorizar e os dados principais, como pressão arterial, hematócrito, justamente muitas vezes é anotado também a presença ou ausência da prova do laço, positiva ou negativa, e justamente para que a gente possa, o nível de plaquetas, que a gente possa acompanhar esse paciente. Idealmente, o retorno deve ser em 24 horas. Claro que isso sobrecarrega as unidades de saúde e é por isso justamente que em epidemias montam-se estruturas próprias para a demanda que esse quadro oferece. Lembra daquela da criança? A criança, então, no grupo B, olha, prova do laço positiva ou presença de manifestações hemorrágicas espontâneas. Então, aquele pré-escolar que procurou atendimento, no dia que procurou o atendimento, já estava manifestando uma gengivorragia. Tinha ou não sinais de alarme? Então, não são sinais de suspeição, são vômitos persistentes, são quadros hepatomegalia dolorosa, são quadros, então, que estão manifestando maior gravidade. Se tiver um hematócrito aumentado entre 10% e 20% do valor basal ou maior que 38%, com ou sem plaquetopenia, nós já pensamos realmente em incluir esse paciente no grupo B. Na prática, nós avaliamos sempre realmente o hematócrito e como na maior parte das vezes não sabemos esse valor basal, nos fixamos nesse valor de 38% para justamente avaliar a conduta em relação a esse paciente.
Esse paciente, obviamente, demanda a solicitação de um hemograma completo para você decidir se vai fazer uma hidratação oral ou parenteral. Idealmente, dosagem albumina sérica e transaminases. Quando eu digo idealmente, é porque nem tudo que se preconiza é o que se consegue realizar. Detecção, então, de hematúria e avaliar a densidade. Aqui na própria rotina coloca se possível. E pacientes que estejam manifestando dor abdominal, ultrassom de abdômen e radiografia de tórax para avaliar justamente algum processo incipiente de derrame cavitário. Glicemia e eletrólitos devem ser dosados se não houver melhora clínica ou laboratorial. Qual conduta nesses casos? Hidratação oral, se necessário, HV. Antitérmicos, hidratação venosa. Antitérmicos, analgésicos, antieméticos, na dependência de cada caso. E mais importante que tudo, orientação. Ao surgirem sinais de alarme ou aumento do hematócrito, lembra que esse paciente, em algumas situações, ele pode até ser liberado para casa com retorno em 24 horas, mas normalmente são pacientes que quando já tem algum tipo de manifestação, eles já ficam para observação, mas de qualquer maneira, surgindo sinais de alarme ou aumento de hematócrito, é indicada a internação. Agora vamos passar para os quadros um pouquinho de maior gravidade. Adolescente, 13 anos, é trazida por familiares ao pronto-socorro com quadro de lipotímia, então levanta-se e desmaia, dor abdominal e vômitos. Há 5 dias vem apresentando febre alta, cefaleia e mialgia, mais uma vez. Febre, período menor que 7 dias, 2 sinais, cefaleia e mialgia. E ainda apresenta um raste maculopapular difuso pruriginoso. Mas houve uma melhora do quadro febril. Ela está, lembra, entre 3º e 7º dia de doença, então ela está no 5º dia, ocorrendo justamente a defervescência. No exame físico, é uma criança que já está com um quadro diferente. Ela está pálida, ela está desidratada, ela realmente não tem febre, mas ela tem uma hepatomegalia dolorosa, então ela já apresenta um sinal de alarme e tem dor à palpação abdominal, que pode estar manifestando ou um derrame cavitário ou então, dependendo da localização, ser uma hepatomegalia dolorosa. A pressão arterial já mostra uma pressão arterial convergente e ela, por enquanto, nega a presença de sangramentos. Então, o que vamos pensar? Essa adolescente, então, ela pode ser incluída ou no grupo C ou no grupo D. Ela apresenta sinais que podem estar levando a uma síndrome de extravasamento plasmático. Relembrando, elevação de hematócritos, diminuição de albumina e derrames cavitários. Qual a diferença aí? No grupo C, nós não vemos ainda sinais de choque. No grupo D, então, a criança já apresenta, ou adolescente, sinais de choque. Oferecer oxigênio em todas as situações de manifestação de choque. Essa reposição volêmica deve ser de acordo com o hematócrito, diurese e sinais vitais. É um paciente grave que deve ser monitorado o tempo todo. Evitar procedimentos invasivos desnecessários. Lembrar que a maior parte desses quadros já cursa com algum grau de plaquetopenia. E algo pelo menos positivo é que o choque na dengue, na maioria dos casos, não excede 24 a 48 horas. O que significa isso? Devemos saber tratar a doença, porque justamente num período curto, a criança ou adolescente bem acompanhado, ele consegue sobreviver, mesmo a uma situação de gravidade intensa. E quando o paciente apresenta sinais de febre hemorrágica de dengue? O paciente apresenta febre ou história de febre recente, com duração de 7 dias ou menos, e o que chama a atenção é a presença da trombocitopenia, com plaquetas dosadas menor que 100.000, e tendências hemorrágicas, prova do laço positivo, petequias, equimoses, púrpuras, sangramentos de mucosa e outros tipos de sangramento. O extravasamento de plasma, devido ao aumento da permeabilidade capilar, se manifesta justamente por um aumento de hematócrito.
com valores em crianças que chega a superiores a 45% e em adultos 48% a 54%. Podemos ver a presença de derrame pleural, pericárdico, ascite e hipoproteinemia. Nesses casos, é claro que é importantíssima essa confirmação laboratorial específica e devemos buscar ou a sorologia ou a identificação viral. E por que é tão importante? Quanto maior a gravidade, que mais justamente que se busca um diagnóstico mais preciso, para justamente nós não estarmos incorrendo no risco de estarmos confundindo com outras doenças de tamanha gravidade quanto essas formas graves de dengue. Existe uma classificação que é a dengue com complicações, que na verdade é o caso suspeito, que evolui para uma forma grave, mas que não fecha critérios, nem como febre hemorrágica de dengue e também não apresenta sinais muito evidentes para síndrome de choque de dengue, mas que deve ser tratado também de uma forma bastante agressiva. E o que é importante? Nunca se deve, mesmo em função de uma epidemia, e esse é um dos maiores erros que pode acontecer. É claro, nós estamos numa unidade de emergência. No 30º caso de dengue, o 31º não vai ser o nosso primeiro pensamento, vai ser que aquela criança também esteja apresentando dengue. Mas temos que diferenciar de outras patologias. Então, em relação à febre, outros quadros, tanto virais quanto bacterianos, podem simular o mesmo quadro. Em relação ao exantema, lembrar das doenças comuns de infância que podem estar evoluindo de uma forma mais grave, ou então, por exemplo, uma mononucleose infecciosa, doença de Kawasaki, algumas farmacodermias, algumas manifestações importantes de alergias, por exemplo, a alguns alimentos e medicamentos. Se a criança está apresentando já critérios mais de hemorragia, tem que lembrar de alguns casos de leptospirose, febre amarela, dependendo da região, quadros de púrpura, quadros de malária grave. Nós, se pensamos em termos mais da dor abdominal, a criança está manifestando principalmente com dor abdominal, não esquecer da apendicite, que é uma das causas mais comuns de abdômen agudo em criança e pode passar despercebido frente a uma epidemia. Lembrar de pneumonia, em base pode dar um quadro semelhante realmente a abdômen agudo, então tem que ser pensado. Um quadro de obstrução intestinal, um abscesso hepático vai dar uma hepatomegalia dolorosa. Uma infecção urinária às vezes dá um quadro tão importante que evolui para um quadro de septicemia. O paciente está chocado, lembrar que pode ser uma meningococcemia, ele pode ter evoluído a partir de algum foco primário para um quadro de sepsis e ele pode estar até com choque cardiogênico, como uma miocardite. Começou como um quadro viral, que vai começar também com um quadro de febre e evoluiu de uma forma grave, que não necessariamente é dengue. E por fim, eu gostaria de comentar sobre a síndrome meníngea. Então, sempre lembrar que meningites virais, meningites bacterianas e encefalites podem cursar com quadro de choque, podem cursar com quadro de alterações importantes no hemograma, alterações do sistema neurológico e febre, então devem ser sempre um diagnóstico diferencial. Então, por fim, eu gostaria de deixar a mensagem que, embora a dengue possa cursar de uma forma muito branda, quase assintomática, ou de uma forma dengue clássica, que normalmente evolui sem complicação, principalmente o período de defervescência deve ser muito bem acompanhado e a mãe tem que ser muito bem orientada a prestar atenção à possibilidade do surgimento de sinais de alarme, de sinais de choque, e nunca o profissional que está atendendo essa criança, mesmo em face de uma epidemia, deve pensar somente numa patologia e esquecer do amplo diagnóstico diferencial que pode estar presente. Obrigada.